amigos! Estamos começando mais um vlog de leitura por aqui. E este vlog é muito especial porque ele está acontecendo depois de um vlog que já foi gravado, mas que só estará aqui no canal quando sair Bridgerton. Por quê? Porque eu vou fazer uma review de Bridgerton nesse vlog, que eu estou falando anterior, não esse. Então, esse vlog vai ser tipo um corte no tempo. Eu já li algumas coisas antes do que eu vou mostrar pra vocês aqui, porém vocês vão ver quando este vlog sair, lá pro final de março, sei lá, começo de abril. Girls, o que acontece? Eu estou lendo muitos romancinhos, muito YA, vocês sabem disso. Vocês veem aqui nos vlogs. E aí, eu estava me sentindo meio, tipo, não tava vendo graça em nenhum outro romancinho. Então eu falei, quer saber, eu vou pegar um livro pesado pra eu ler, assim, sabe, no grau. Porque aí talvez me interesse mais. E foi o que eu fiz aqui. Então eu peguei As Intermitências da Morte, do José Saramago. Essa aqui é a minha primeira experiência lendo um livro do autor. Já li vários contos, já li vários trechos dos livros dele, mas eu nunca tinha pego um livro específico dele para leitura. Esse livro, gente, eu peguei porque foi indicação, se eu não me engane, da Thaís, uma booktuber aqui, que eu esqueci, a Thaís que mora no Canadá. Eu esqueci. Pronome literário. Desculpe. Mas a Thaís, do pronome literário, ela falou sobre esse livro. E aí eu fui conhecer. Eu acho que foi a Thaís, gente. Se não foi, me desculpem. Tem muito tempo isso. Foi numa live de, sei lá, maratona. Há muitos anos atrás. Então, enfim, é isso. Daí eu peguei a leitura desse livro. Eu já estou aqui. Não tem divisão de capítulos, tá? Então, tipo assim, vocês não veem divisão de capítulos, mas tem uma divisão, querendo ou não. Eu estou na página 34 e eu tô achando muito interessante, porque o que acontece nesse livro? Um país simplesmente, depois da virada do ano novo, não tem nenhuma recorrência de morte. As pessoas param de morrer nesse país. Fora do país tá tudo normal, porém dentro desse país parece que a morte esqueceu deles, sabe? Então assim, a gente tá vendo como é que tá sendo a sociedade vivendo num lugar onde não há mortes, a economia, as pessoas em si mesmo. E tá sendo bem interessante, gente. Eu já li 2 partes, 2 capítulos talvez, e eu estou gostando muito. Só que é um livro mais difícil mesmo. Eu não recomendo pra qualquer pessoa. Pessoas que não têm facilidade com clássico, ou não têm familiaridade com clássicos, talvez não vão gostar dessa história. Porque, gente, tem capítulos, tem partes que é apenas um parágrafo. Olha aqui pra vocês verem. 2 páginas, gente. Não tem nenhuma divisão de parágrafo, não há nenhuma pausa na leitura, a menos pontuação. E às vezes nem a pontuação tem direito. A gente já viu aqui conversas telefônicas que é tipo assim, oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Ai, aqui tá tudo jóia, mas e a morte? Não sei lá. Então tudo na mesma linha. Literalmente, não há diálogos separados em parágrafos. E isso é bem difícil, bem difícil. Então você tem que entender muito bem o fluxo de leitura pra que você não se perca na história. Eu me perdi algumas vezes, tive que reler algumas vezes, mas tudo bem, estou caminhando e eu estou achando muito interessante, muito interessante. Como eu falei, é um pouco cansativo porque não tem divisão entre parágrafos, então não dá pra você ler muito ao longo do dia e é por isso que eu estou pensando em, assim que eu enjoar desse livro aqui, pegar outro pra ir cotejando. Um capítulo de um, uma parte de outro. E assim por diante. Mas por enquanto eu estou gostando muito, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa semana foi a semana que eu já tive as trocas do meu Scooby. Eu ainda não tenho livros bons pra trocar pra mim. Porém, as pessoas estão querendo muito os livros que eu tenho. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo que eu vou levar pro correio amanhã, segunda-feira. Tem muitas trocas, eu acho que tem 10 ou 12 trocas aqui pra entregar no correio. Mas eu pausei já meus livros de novo, porque apesar de eu ter livros legais pra trocar, eu não estou achando livros legais para pegar pra mim, sabe? Então tá chato. Aí eu meio que tô completando com esses livros aqui 20 créditos, então eu vou esperar pra eu conseguir, sei lá, a hora que estiver faltando 2 ou 1 crédito, a gente vai trocar todos os livros que eu, enfim, conseguir no Scooby, eu vou abrir de novo os meus livros pra troca. Mas, gente, muito ruim, né? Enfim, é a vida. Deixa eu mostrar pra vocês os outros 2 livros que eu pretendo ler nesse vlog também. 3, na verdade. Eu estou lendo esse aqui, O Segredo da Mente Milionária, porém vocês sabem que eu tô lendo bem aos poucos. Eu leio um,
tento aprender o que tá falando, leio outro. E aí eu peguei pra ler também Pequenos Incêndios por Toda Parte, porque é um livro mais drama familiar, que é uma coisa que eu não tô tão acostumada. Mas eu já comentei com vocês aqui ao longo desses vlogs de leitura, que eu já vi gente falando que é muito chato e muito parado, mas eu também já vi gente apaixonada pelo livro, falando que é incrível, muito legal, enfim. Estou curiosa pra saber o que eu vou achar. É um livro que não é muito pequeno, tipo, tem 400 páginas, a letra é bem pequena, mas tô empolgada pra ler. E pra não perder o costume, né, amigos? Amor e sorte. Um aieizinho básico pra gente não ficar louca, né, nesse vlog. Eu acredito que eu vou demorar um pouquinho pra concluir a leitura daquele ali, justamente pelo que eu falei com vocês. Mas, enfim, ao longo das minhas leituras eu conto. Se você já tá gostando desse vlog, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, que a gente tem vlog todos os domingos às 3 horas da tarde. Então, sem falta, desde janeiro estamos com esses vlogs, sem falta, então nós, enfim, estamos arrasando, tô muito orgulhosa. Espero que vocês estejam gostando. Me contem o que vocês estão lendo também, quero saber, pra gente saber se a gente lê coisas parecidas, tá bom? Um beijo e até já já. E, gente, tô aqui ainda lendo o livro das Intermitências da Morte. E eu não avancei muito na leitura, não, eu tô na página 60 e 70. Estou na página 70. Mas eu queria falar com vocês como é loucura, né, essa indústria da morte. Porque aqui no livro a gente vê muito falar sobre isso. Então a gente tem, por exemplo, os coveiros, os agentes funerários, as pessoas, os próprios matadores de aluguel, enfim. É realmente uma grande indústria que a gente não presta muita atenção. Mas a falta da morte afeta muita coisa. Muita coisa, os hospitais, enfim. Muita coisa. E foi criada até uma máfia, porque como esse país não tem a morte, essa máfia tá meio que levando as pessoas que querem morrer, no sentido de pacientes terminais, pessoas que estão adiando a morte e não aguentam mais estar vivas no sentido de doenças, enfim, pacientes terminais. E aí, eles vão direto para outros países. E aí esses outros países estão percebendo que está havendo uma invasão, no sentido de que eles vão, morrem e voltam com o corpo, pra indústria continuar, sabe? Então, assim, tá muito interessante ver isso, como que essa máfia tá agindo, o governo, a posição do governo e todas as pessoas envolvidas naquilo ali. Tá muito interessante, mas eu confesso pra vocês que é um livro muito difícil. A linguagem é muito difícil. Esse livro, ele é realmente a linguagem original. Então a gente tem aqui muitas palavras difíceis. Lembrando que o José Saramago, gente, ele não é brasileiro, ele é português. Então a gente tem palavras aqui que a gente não entende muito bem. É claro que foi feita uma curadoria, mas tem palavras muito difíceis. E existem palavras que estão escritas até com uma grafia estranha. Máfia, por exemplo, eles não escrevem com F, eles escrevem com PH. Então, assim, tá um pouco difícil, eu tô lendo bem lentamente pra vocês terem uma ideia. Eu tava na página 40, agora eu já estou na 70, mas eu li 30 páginas em, sei lá, 4 horas, 3 horas. Então tá bem lento, mas tá legal, eu tô achando legal. Tô gostando de ler assim, pausado. Eu não tô com vontade de pegar outro livro no momento, porque tá realmente bem diferente, bem legal. Nunca li nada do tipo. Oi, gente! Meu Deus, eu tô cansada. Hoje é quinta-feira e eu estou cansada de tudo. Me contam, vocês estão nesse cansaço também? Ou será que só eu? Aff. Enfim. Mulher, pessoa que tá me assistindo, eu terminei a leitura de Intermitências da Morte. Eu gostei, eu até comentei com vocês um pouquinho ao longo da leitura, né? Eu geralmente falo o início e o final, quer dizer, o meio e o final, mas aí eu falei algumas outras partes pra vocês. Eu gostei. Teve um momento aqui em que a Morte começou a ser uma personagem, e aí eu entendi que a Morte realmente era tipo a personagem principal desse livro. Porém, ela, em pessoa, assim, pessoalmente, ela só aparece quase, tipo assim, nas 40 últimas páginas do livro. E aí eu fiquei muito intrigada com relação a isso, porque a Morte em si, ela foi a protagonista de todo o livro, porém a gente não tava pensando na Morte como uma pessoa, estava pensando na Morte situação, sabe? Então foi bem interessante, mas eu reforço aquilo que eu falei no começo com vocês. É um livro
pesado de ler no sentido de ser difícil. Eu achei ele cansativo. Primeiro, por conta das páginas brancas. Segundo, pelos parágrafos longos. Não tem um espaçamento interessante. Enfim, a edição não ajuda também. Mas o autor é um autor que tem essa característica de ser um pouquinho mais... ser um pouquinho... ser um autor que demanda mais. Talvez seja isso que eu quisesse falar. Mas foi legal, foi interessante, eu dei 3 estrelas, foi bem legal, foi uma primeira experiência muito boa. Agora tem outros livros do autor que eu quero ler. Me contem se vocês já leram alguns. Esse autor, pra quem não conhece, é o autor de Ensaio sobre a Cegueira, que é uma distopia muito legal, que muita gente fala bem, mas eu nunca li. Então é sobre. Gente, eu tenho aqui pra ler um outro livro mais pesadinho, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Como eu li aquele livro ali, Intermitências da Morte, ele já foi bem cansativo, hoje eu vou dar início a Amor e Sorte, que eu acho que vai ser um livrinho rápido, leve, que vai me relaxar pra poder pegar alguma coisa mais pesada depois, né? Tô muito empolgada pra ler esse livro. Eu tô interessada pra saber qual a relação desse livro com Amor e Gelato. Eu sei sim que cada um dos livros... eles se passam em um lugar do mundo. Mas eu não sei, tipo assim, a relação entre os personagens. Se são os mesmos personagens, se são amigos dos personagens. Então eu tô curiosa pra saber como que é isso, sabe? Eu acredito que Amor e Sorte seja na Irlanda. Não tenho a menor ideia. Porque, enfim, tem um trevo aqui. E a Irlanda tem essa questão do St. Patrick's Day. Não sei. Aqui atrás só fala sobre Ilha Esmeralda, que eu não sei onde é. Então é sobre, vamos ver se eu vou acertar. Tô empolgada. Vocês já leram? Me contem. Eu também tô muito empolgada pra ler Amor e Azeitona, pra ter em casa e ver, porque é bem bonito, né? Ai, é fofinho. Tô empolgada pra leitura. Ei, gente, estou voltando pra cama. Eu estou lendo, né? Amor e Sorte. Gente, que fofinho, eu tô amando. Na verdade, eu tô amando a personagem principal, a Eddie. Ela, enfim, ela... é a única filha de uma família com 4 filhos, ou seja, ela tem 3 irmãos. E ela vai pra Irlanda, ela é americana e tal, então ela, a mãe e os 3 irmãos vão pra Irlanda pro casamento de uma tia. A Ed, na verdade, e o Ian são super próximos. Ian é o irmão dela, mais velho. Só que aí, enquanto eles estão na Irlanda, eles decidiram ir pra Itália também. A mãe deixou e tudo mais, enfim... Porém, os dois, eles estão passando por uma crise. Apesar de eles serem muito próximos, aparentemente alguma coisa rolou e eles estão brigados. Daí, acontecem algumas coisas, eles acabam perdendo o voo, eles não vão pra Itália. A Lina, a nossa personagem do livro anterior, Amor e Gelato, é a melhor amiga da Eddie. Então eu não lembrava dessa conexão de que a Eddie é a melhor amiga da Lina. Daí o que vai rolar é que a Lina vai sair da Itália, junto com o seu namoradinho, que eu esqueci o nome, e vai pra Irlanda. Então a gente vai acompanhar tipo uma road trip, porque o irmão da Eddie acaba fazendo um amigo lá, que vai fazer uma road trip pra eles acompanharem um show de uma banda que é a favorita do irmão. Enfim, tem todo um rolê, uma história muito longa que parece que não faz sentido pra vocês, mas a verdade é que a Eddie, ela tá com o coração partido. Eu não sei muito bem o que rolou, ela tá contando aos poucos, mas ela se apaixonou por um dos melhores amigos do irmão e deu ruim, aparentemente. Daí ela tá lendo esse guia turístico da Irlanda para corações partidos. E ela tá fazendo todas as tarefas que esse guia e indo todos os lugares que esse guia recomenda. Então tá sendo bem legal, bem fofinho. Eu tô gostando muito da Eddie, porque ela é muito desastrada, muito destrabalhada. E ela é fofa de um jeito diferente, sabe? Eu acabei de até passando na metade do livro. Eu comecei a ler hoje, então saiba que o livro é bem rapidinho. E é bem legal mesmo. Ele super segue a mesma vibe de Amor e Gelato, sabe? Só que dessa vez a gente tá falando sobre a Irlanda e a gente tá falando sobre um guia turístico, um livro bastante turístico, não é exatamente o diário, né? Como foi no caso da Lina, que ela seguiu o diário da mãe. Mas, gente, é muito amor esse livro, eu tô gostando muito. E é a escrita da Diana Evans, Welch, não sei. É uma escrita muito fofa, muito rápida e muito divertida. Eu tô achando tudo de bom, tá sendo ótimo pra leitura nessa noite, que está começando o final de semana, bem levinha, tô gostando muito.
Oi, gente! Eu terminei a leitura de Amor e Sorte. Deixa eu acender a luz, peraí. Eu não gostei tanto quanto eu gostei de Amor e Gelato. Achei que Amor e Gelato foi muito mais fofo, sabe? Eu entendi que aqui em Amor e Sorte a gente tá falando muito sobre uma relação entre irmãos, mais do que a gente tá falando sobre um romance. Só que eu senti um pouco de falta de entender o final. Eu entendi a questão dos irmãos, mas eu gostaria de saber um pouquinho além do que tinha rolado com eles. A questão do futebol pro Ian, a questão do problema que aconteceu na vida da Eddie. Enfim, eu senti um pouco de falta disso, porque eu acho que demorou muito pra acontecer o fato final, né, que a mãe descobrir que os irmãos eles acabaram cometendo, né, enfim, não foram pra Itália, ficaram na Irlanda. E a gente não entendeu, tipo assim, não foi uma coisa que foi descrita, tipo assim, a mãe estourou ou algo do tipo. Então eu senti um pouco de falta disso. Eu dei 3 estrelas, foi legal, mas eu não amei esse livro. Foi bem divertido e eu li super rápido, né, vocês viram, eu li praticamente um dia todo. Agora, eu decidi que eu vou pegar pra ler Pequenos Incêndios por Toda Parte. Este livro eu tenho um pouco de medo. Eu já comentei com você sobre isso, que esse livro eu fiquei muito empolgada pra ler. Só que aí, depois de um tempo, eu vi que as pessoas não estavam tão gostando assim. Algumas sim, outras pessoas que eu confio muito na opinião não curtiram tanto. E aí eu fiquei com essa coisa, sabe? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou? E ele é bem grandinho até, tipo assim, ele parece ser mais denso, sabe? E a letra é bem pequena, enfim, a diagramação não ajuda muito. Mas vou ler e vou contando pra vocês. Tô com um pouco de medo de ser um dramalhão, sabe? Familiar e eu ficar perdida. Nossa, tem alguém fazendo uma comida muito boa aqui. Amor, vem cá. Olha aqui. Olha o cheiro. Salgadinho? Não sei, muito bom. Cheiro de alho. Nossa, Comida boa. Tá muito forte. Tá muito bom. É isso, eu conto pra vocês depois. Oi, gente! A última vez que eu abri essa câmera, eu estava lendo este livro, né? Eu ainda tô na página 34, no começo, no capítulo 2. Mas eu tive que parar de ler esse livro, gente, porque muita coisa aconteceu. Isso tem uma semana, tá? Eu comecei no sábado passado, no domingo passado, e eu não continuei. Mas, gente, eu preciso falar com vocês algumas coisas. Primeiro, eu pausei a leitura daquele livro por conta de outro livro maravilhoso, que foi Arrastados, da Daniela Arbex, gente. Esse livro é o novo livro dessa autora, eu amo ela, maravilhosa, acho ela incrível. E ela escreve livros de não ficção, significa que ela escreve histórias reais. Mas mais do que histórias reais, ela escreve livros reportagem, que são livros que contam a história de algum fato que aconteceu no Brasil, tipo esse, por exemplo, que foi o desastre de Brumadinho, do rompimento da barragem, né, em Brumadinho, da Vale. E aqui ela conta essa história. É muito bom ler esse livro, porque ela escreve de uma maneira muito boa e ela coloca absolutamente todos os dados aqui. Enfim, ela é em sua maioria imparcial, né? Porque é uma jornalista, um livro de reportagem, então é algo narrado. Mas a gente vê aqui, a gente acaba criando a nossa própria opinião. Mas a gente também vê aqui dados que comprovam os problemas dessa história, né? Então, assim, ela não passa pano, não. Eu gosto muito disso. É um livro muito bom, como eu falei, muito bem escrito, porém é uma história muito triste. É muito ruim acompanhar essa história. Mas é tão ruim que é bom, não sei se faz sentido. É uma coisa meio... Ai, não sei, é uma coisa estranha, porque a gente acaba gostando de ler algo que tem um final horrível, um final de tragédia, e a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre isso. A Daniela, ela conta pessoas reais, ela conta história de pessoas reais. Então, a gente vai lendo o desastre a partir das pessoas que vivenciaram aquele desastre, a partir das famílias que tiveram seus entes perdidos aqui. Então, é muito bom, é muito legal, mas eu já aviso aqui o gatilho grandíssimo que a gente tem aqui contra desastres e problemas. Meu noivo, por exemplo, ele trabalha em uma mina, ele trabalha em uma cidade que tem barragem, e ler este livro foi muito ruim. Muito ruim, principalmente porque alguns personagens dessa história têm a profissão que o meu noivo tem hoje. Então foi um gatilho, assim, horrível. Mas que eu sei que
eu estou bem lendo isso, sabe? Foi um grande gatilho, sim, mas eu estou bem lendo isso. Então eu recomendo que vocês analisem mesmo, leiam a sinopse, procurem resenhas desse livro na internet, vlogs de leitura de pessoas que leram, para que vocês percebam se vale a pena ler, se vocês conseguem e absorvem essa leitura ou não, tá? Mas se cuidem mesmo, muito bom. E por que eu trouxe esse livro primeiro, galera? Porque junto com esse livro eu acabei ganhando outros livros da minha mãe e do meu pai. Eu fui na livraria, comprei alguns livros e aí eu quero mostrar pra vocês estes livros. Lu, o primeiro deles foi Arrastados, né? Igual eu já mostrei pra vocês. E aí eu acabei comprando outras novidades também nessa livraria, né, gente? Tava louca para comprar alguns desses livros que estavam no meu carrinho da Amazon. O primeiro deles é A Última Parada, da Casey McKinston. Esse livro incrível da autora também de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu não sei nada sobre a história, só que, como é dessa autora, eu quero. Do mesmo jeito desse daqui, ó, Na Estrada com Esse, da Beth O'Leary. É dessa autora, eu quero, porque eu amo absolutamente todos os livros dessa autora. Teto pra Dois, A Troca, enfim, sou apaixonada e quero muito ler todos os livros dela. Já fiquei sabendo que ela já tá publicando um outro livro, mas vai sair em inglês, né? Em português ainda não. Mas já quero também. Esse livro, como já tá dizendo aqui no título, é uma menina que vai ter que fazer uma viagem com o ex. Não sei porquê, mas vamos descobrir junto. Eu sei que eu amei aqui esse fusquinha. E aqui atrás também, ó, lindíssimo. Amei. E por fim não, tem mais 2 livros. Eu comprei Missão Romance. Finalmente, gente, eu vou ler este livro. É o segundo livro do Clube do Livro dos Homens. Eu recentemente publiquei o vlog de leitura do livro o Clube do Livro dos Homens. Eu amei e eu quero muito fazer a leitura deste livro também. E vou contando pra vocês. É o segundo de uma série, mas é aquele segundo que não é exatamente necessário ler o primeiro. Cada história é uma história isolada. Faz mais sentido se você ler eles juntos? Faz. Mas você também pode ler separado. E o último foi, então, um dicionário de 1000 palavras em inglês que eu vou usar para trabalhar, gente. Ele é muito fofo. Eu mostrei ele um pouquinho lá no meu Instagram, né? Pra quem não me segue, é teacher_Virginia. Tá sempre aqui no box de descrições. E eu vou usar para trabalhar. Então é isso, gente. Além de toda essa compra, eu também recebi uma caixinha no correio. E eu vou abrir com vocês. Eu já sei que livro é. E é um livro que eu queria muito, há muito tempo. E eu tô muito animada para ler, gente. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu sou uma pessoa, gente, leonina. Mas mais do que isso, eu sou uma pessoa com uma personalidade extremamente governante. Eu sou extremamente líder. Boss, mandona, é a minha personalidade. Muita gente fala assim, ainda você não pode confundir grosseria com personalidade forte. Mas, gente, eu sou uma pessoa de personalidade forte e eu defendo que às vezes a gente não consegue ter esse tempo pra pensar e falar, porque a gente é impulsivo. E eu sou uma pessoa impulsiva. Então eu preciso aprender a ser um pouco menos impulsiva, a ser um pouco menos crítica, a ser um pouco mais... ter um pouco mais de noção, vamos dizer assim. E aí, eu quero ler este livro porque eu acho que vai me ajudar muito nesse objetivo, que é como se relacionar bem usando a comunicação não violenta. Eu já tenho, né, o Comunicação Não Violenta na estante, então eu acredito que eu vou ter que ler ele primeiro, porque aquele livro é a comunicação não violenta, esse aqui é só como se relacionar. Mas é um livro muito interessante e muito caro também. Esses livros mais técnicos, eles são caros. Mas eu tô empolgada pra ler, acho que vai me ajudar muito a ser uma pessoa melhor. E é sobre. Gente, me contem aqui embaixo se vocês gostaram desse vlog de hoje. Eu prometo que no próximo vlog eu vou continuar a leitura deste livro aqui. Me desculpe, mas tinha um livro muito bom ali no meio do caminho. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Ó, um grande beijo e até o próximo livro. Até o próximo vídeo. Tchau!